Olá, bem-vindos à quinta semana do curso de Aprendizado Profundo. Nessa semana nós vamos aprender sobre os modelos generativos. Nós vamos iniciar com uma breve introdução o que são os modelos generativos e suas respectivas diferenças com relação aos modelos discriminativos e na sequência nós vamos introduzir um tipo específico de autoencoder, que é o autoencoder variacional, que é uma ferramenta bastante importante e pode ser utilizada no processo de geração de dados. Bom, os modelos generativos eles representam uma classe de modelos de aprendizado de máquina capazes de gerar novos exemplos semelhantes àqueles que nós temos no nosso conjunto de treinamento. Então, dado um conjunto inicial de treinamento, esses modelos aprendem desse conjunto de treinamento e são capazes de gerar novos exemplos que de alguma forma são semelhantes àqueles exemplos que nós temos no nosso conjunto de desenvolvimento, no conjunto de treino. Esses modelos, de alguma forma, eles aprendem a extrair características desses dados de treinamento ou, de maneira geral, aprende como que esses dados estão distribuídos no espaço original, de tal forma que a gente consiga gerar novos exemplos similares. Se a gente pensar no modelo discriminativo, por exemplo, o modelo de classificação, qual que é o objetivo central nosso? Seria encontrar essa fronteira de separação, ou seja, definir, aprender a probabilidade condicional de qual que vai ser a classe Y daquele objeto, dado X, que é o objeto apresentado para a rede, por exemplo. Quando a gente pensa no modelo generativo, a gente não está preocupado em criar essa fronteira de separação, não está preocupado em criar essa probabilidade condicional. Basicamente, o que nós queremos é criar uma probabilidade conjunta dos exemplos X dados suas respectivas classes, ou seja, a gente quer modelar como esses dados estão distribuídos no espaço original. E existem diversas abordagens disponíveis na área de aprendizado de máquina para criar modelos generativos, como, por exemplo, as redes neurais generativas. Nós vamos ver 2 modelos essa semana, e os modelos autorregressivos. Qual que é a ideia, então? Vamos pensar que nós temos um conjunto de dados, por exemplo, um conjunto de imagens, que tem uma distribuição de probabilidades definida para aquele conjunto. O problema é que nem sempre a gente conhece essa distribuição de probabilidade, nem sempre ela está definida a priori. O que nós temos? Apenas as imagens, os dados. Então, qual que é a ideia? É criar um modelo generativo, que vai aprender uma distribuição de probabilidade P de θ que aproxima a distribuição de probabilidade original que eu tenho dos dados. Uma vez que esse modelo está treinado, esse modelo aprendeu essa distribuição de probabilidade dos dados originais, a gente consegue utilizá-lo para gerar outros exemplos que seguem, de certa forma, aquela distribuição original dos dados. Então, com isso, a gente consegue gerar novos dados semelhantes àqueles exemplos originais, ou seja, dados sintéticos que são semelhantes aos exemplos originais. Algumas aplicações que a gente pode utilizar modelos generativos. Geração de textos, ou seja, eu aprendi a reconhecer um dado estilo de um dado autor, por exemplo. Então, eu poderia utilizar um modelo generativo para criar textos que, de alguma forma, seguem aquele mesmo estilo daquele autor. Geração de novas imagens, síntese de fala, geração de música, geração de novas moléculas, novos fármacos, novos materiais, transferência de estilo. Por exemplo, eu tenho uma imagem e eu criei um modelo generativo que é capaz de aprender como que um dado pintor, por exemplo, pinta suas telas. Então, a gente poderia colocar uma imagem como entrada desse modelo generativo e fazer ele trocar o estilo dessa imagem acompanhando aquele estilo que ele aprendeu de um dado pintor, por exemplo. Então vamos aos autoencoders, que vai ser o nosso primeiro modelo generativo. Nós já vimos na semana passada diversas formas de autoencoders. O que é um autoencoder na sua essência, na sua forma padrão, também denominada forma vanilla? É basicamente uma rede multilayer perceptron, só que ele tem 2 partes. É uma rede com 2 partes bem definidas, a parte do encoder e a parte do decoder, o decodificador. E são modelos intrinsecamente não supervisionados. Qual que é a ideia? Ele não demanda um rótulo associado a cada exemplo. A gente vai apresentar como saída do modelo a própria entrada. E pelo fato que as saídas nada mais são do que as próprias entradas, ele também é denominado como modelo autossupervisionado, que seria uma subcategoria do aprendizado não supervisionado. E qual que é a ideia? Ao longo do processo de codificação, essas unidades intermediárias vão extrair padrões desses dados, de tal forma a codificar aquele exemplo original numa codificação latente, num code, numa representação nesse espaço latente. Aqui está a estrutura padrão nossa de um autoencoder. Então, dado um exemplo de entrada X, seja uma imagem, um texto, seja lá o que for, nós temos aqui a rede neural de codificação, na verdade é uma única rede neural. A parte de codificação, o nosso encoder, vai mapear X no espaço latente Z. E depois a rede de decodificação vai, a partir de Z, reconstruir um X chapéu, um X' de acordo com a nomenclatura, no qual nós queremos aproximar o X' de X. Então, o processo de treinamento, o que ele busca é minimizar essa função de custo, uma função de reconstrução. Ou seja, eu quero aproximar o que o modelo gera na saída
aquilo que foi apresentado na entrada. Então o modelo vai aprender a fornecer como saída uma cópia ou um exemplo muito próximo daquilo que eu apresentei para ele como sendo a sua entrada. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho 4 objetos aqui, um cachorro, um pássaro, um carro e um avião, que são objetos num espaço multidimensional. Vamos pensar que tem diversas características de cada um desses objetos. Se nós utilizarmos um autoencoder para mapear esse espaço, esses objetos de alta dimensionalidade, num espaço de 2 dimensões, como está aqui, nós poderíamos imaginar que o modelo vai aprender, então, 2 dimensões, um espaço de 2 dimensões, que vai codificar esses exemplos. Pode ser que uma dada dimensão aprenda a codificar, por exemplo, se o objeto voa, ou se ele voa ou se ele não voa, ou se é um objeto vivo ou um objeto não vivo. Então, o que a gente espera disso? Para que a gente poderia utilizar esse espaço latente? Por exemplo, se eu mostrar não apenas o ponto que representa o carro, mas pontos ao redor desse ponto que representa o carro, eu espero que o meu decodificador, de alguma forma, seja capaz de reconstruir objetos próximos daquele que representa um carro. Se eu pegar um objeto entre 2 pontos, por exemplo, entre o carro e o cachorro, eu espero um objeto que, de alguma forma, mescle aquelas características que eu tenho do carro com as características que eu tenho de um cachorro. Por exemplo, um carro com formato de cachorro, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é interessante desse processo? A hora que a gente tem o nosso autoencoder, que está representado aqui em cima, a gente sai do espaço original, gera um espaço latente. Do espaço latente, a gente decodifica o exemplo reconstruído, que tende a ser próximo do exemplo original. Então, uma vez que eu tenho esse espaço aqui, nesse exemplo de 3 dimensões, o que acontece se eu começar a mostrar ou gerar novos pontos nesse espaço de 3 dimensões? Por exemplo, utilizar um amostrador, que vai gerar para mim números aleatórios ou números próximos de uma dada região que eu conheça desse espaço latente. Eu vou pegar esses 3 pontos e alimentar no decodificador. O que eu espero desse processo? Que ele gere para mim exemplos semelhantes aos pontos do conjunto de treinamento que estavam próximos daquela região que eu acabei de mostrar. Então, se eu mostro próximo daquela região que tem um carro, eu espero que a reconstrução de outros objetos do tipo carro, e assim sucessivamente. Qual que é o problema dessa abordagem? Vamos pensar o seguinte, se eu tiver alguns objetos aqui, um quadrado, uma circunferência, um triângulo, e nós vamos utilizar um encoder, um autoencoder, para mapear esses objetos geométricos em uma única dimensão representada aqui por essa reta. Então vamos supor que o círculo está mapeado aqui em cima, nesse ponto em azul, o quadrado está mapeado nesse ponto em amarelo e o triângulo mapeado nesse ponto em laranja. Se eu mostrar exatamente esses pontos, a gente sabe que se o autoencoder for bem treinado, ele vai ser capaz de reconstruir esses objetos. Mas o que acontece se eu mostrar uma região entre o triângulo e o quadrado? O que nós esperaríamos? Algo próximo dos 2 objetos, ou seja, um trapézio, por exemplo. Só que a gente não consegue garantir isso utilizando a estrutura padrão de um autoencoder. Pode ser que a gente gere um objeto que não tem nada a ver, que de forma alguma se assemelhe aos objetos que eu tenho no meu conjunto de treinamento e fuja aquela característica que eu gostaria de observar, que se eu estou amostrando algo entre 2 objetos distintos, eu gostaria que esse ponto amostrado entre esses 2 objetos fossem de alguma forma semelhante ou tivessem características desses 2 objetos. Então, para a gente criar um autoencoder que seja capaz de fazer isso, nós vamos precisar fazer algumas pequenas modificações naquela estrutura do autoencoder que nós vimos na semana anterior. Em especial, nós vamos introduzir um termo de regularização nesse autoencoder, evitando dessa forma o sobreajuste, um overfitting dos dados, e garantir que o espaço latente tenha boas propriedades e que permita um processo generativo contínuo desse espaço. Então, o que a gente busca ao longo do processo? É um espaço latente que seja contínuo e navegável, ou seja, eu consigo sair de um ponto e criando amostras ao longo de um caminho, uma dimensão específica desse autoencoder e gerando exemplos que sejam compatíveis com essas regiões que eu tenho no meu espaço latente. Fazer uma comparação aqui direta entre um autoencoder padrão e um autoencoder variacional. No autoencoder padrão nós temos que o exemplo X é codificado diretamente em Z e Z é decodificado de novo em X', X chapéu aqui. No autoencoder variacional, ao invés de codificar diretamente em Z, nós vamos codificar o exemplo numa distribuição latente, um P de Z dado X. Dessa distribuição latente, nós vamos amostrar o Z, que por sua vez vai alimentar o decodificador. Então a gente tem um processo intermediário que diferencia esse autoencoder variacional de um autoencoder padrão, que é basicamente o processo, ao invés de mapear X em Z diretamente, eu vou mapear X numa distribuição, por exemplo, uma dada média e um desvio, eu vou amostrar dessa região, gerando o Z, que vai ser decodificado pelo nosso decodificador. Então, aqui está a estrutura do encoder, do codificador do nosso autoencoder padrão, ou seja, X é mapeado diretamente em Z, nesse espaço latente. Quando a gente pensa no autoencoder variacional, agora a gente vai mapear numa distribuição.
Então, eu posso pensar numa média e num desvio. Então, se eu tinha aqui originalmente um espaço latente de 3 dimensões, agora eu vou ter 2 vetores de 3 dimensões. O primeiro vetor aqui que vai representar para a gente, por exemplo, o desvio, e o segundo vetor, que é análogo à representação latente Z do encoder padrão, que vai representar para a gente a média daqueles pontos. Então, se eu pego aquele objeto quadrado, eu mapear ele no espaço latente, eu mapear ele numa média e num desvio padrão ao entorno daquela média. Então, o que a gente vai fazer com relação à função de custo para ser capaz de treinar esse tipo de autoencoder? Primeiro, a gente vai continuar utilizando a nossa função de reconstrução que nós já tínhamos no autoencoder padrão, ou seja, a gente quer aproximar a codificação seguida da decodificação do padrão original X apresentado para o modelo. Além disso, a gente vai introduzir um segundo termo, que é o termo de regularização, que é a divergência KL. Qual que é o objetivo desse segundo termo na nossa função de custo? É aproximar a função aprendida pelo autoencoder de uma distribuição normal, ou seja, uma distribuição que tem a média em 0 e um desvio padrão matriz de identidade. Então, qual que é a ideia? Né? A gente vai mapear X nessa distribuição latente agora, representado pela média e pelo desvio. A gente vai mostrar a partir dessa distribuição um valor de Z, que vai alimentar o decodificador, que vai reconstruir o nosso processo. Qual que é o problema se nós tirássemos, por exemplo, a divergência KL e deixássemos apenas aprendizado a partir da função de custo composta apenas pela reconstrução? Nós poderíamos gerar espaços latentes que, de alguma forma, mapeiam agora aquele objeto não apenas num ponto, mas no ponto e sua respectiva distribuição ao redor daquele ponto. Então, o triângulo está mapeado nessa região, objetos do tipo círculo estão mapeados nessa região e do tipo quadrado estão mapeados nessa região. Mas o que está mapeado aqui no meio? Se eu mostrar algum ponto dessa região central, pode ser, de novo, que eu não consiga mapear ou reconstruir algo válido. Eu reconstruo objetos que diferenciam daqueles objetos que eu tenho no meu conjunto de treinamento. Ou seja, eu tenho um espaço, que é uma distribuição, mas não é um espaço navegável, eu não consigo navegar dessa região para essa região. Quando nós introduzimos a divergência KL, nós tentamos aproximar essas distribuições do centro de massa do sistema, 0, 0, 0, pensando em 3 dimensões. Então, com isso, a gente consegue criar um espaço que agora é navegável, ou seja, eu consigo sair do círculo, ir para o triângulo, do triângulo ir para o quadrado, e ao longo desse processo de navegação, ao longo desse processo de amostragem, a gente vai criando novos exemplos, reconstruindo novos exemplos, que são, de alguma forma, semelhantes àquele caminho ou aos pontos que estão naquele caminho desse processo de navegação. Aqui uma ilustração. Então, se a gente sair, por exemplo, de um ponto do centro de massa aqui da distribuição que representa o triângulo e ir caminhando em direção ao círculo, o que a gente espera? Que esse triângulo comece a ter os seus cantos arredondados, aí um pouco mais aqui no meio a gente tem um triângulo com canto bem arredondado, um pouco mais para baixo a gente tem quase um círculo amacetado e no final a gente tem uma circunferência gerada. A mesma coisa se a gente sair do quadrado e ir para o triângulo. Se a gente pegar um ponto no meio, a gente vai ter aproximadamente um trapézio. Qual que é um problema que a gente tem desse processo? A gente tem uma fase de amostragem no meio do caminho. Então, a gente vai codificar o nosso exemplo X na média e no desvio padrão. E ao longo dessa distribuição, a gente vai mostrar aquele exemplo Z, ou seja, existe um processo aleatório aqui no meio. E a gente não consegue passar o algoritmo de retropropagação para treinar esse modelo, considerando que existe esse laço, esse fluxo, onde tem uma componente aleatória. Então, uma forma da gente conseguir modificar esse modelo, que ele continue funcionando da forma que a gente definiu até então, só que a gente consiga aplicar o algoritmo de retropropagação, é utilizando o chamado truque da reparametrização. Qual que é a ideia? A gente vai ter um processo, a gente vai basicamente tirar aquele processo aleatório do grafo de fluxo do algoritmo de retropropagação. Então, a gente vai ter a média e o desvio alimentando uma equação que vai gerar o Z, e nós temos aqui externamente a geração desse número aleatório amostrado numa distribuição normal. Então, o processo de geração do Z em si é um processo determinístico e depende apenas desse componente aleatório que está fora do fluxo do algoritmo de retropropagação. Então, a retropropagação ela passa por esse canal, mas ela não precisa ajustar isso aqui. Isso aqui é simplesmente um gerador de número aleatório. Eu não preciso, ele não é parametrizável, eu não preciso ajustar ele a partir do algoritmo de retropropagação. Então, com isso, a gente consegue fazer a propagação do sinal e a retropropagação ao longo do processo de aprendizagem. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós aprendemos o que são os modelos generativos e a diferença desses modelos para os modelos discriminativos, e nós conhecemos o autoencoder variacional, que nada mais é do que uma variação do autoencoder que nós vimos na aula passada, só que agora, ao invés de mapear X em Z, ele mapeia X numa distribuição, e depois dessa distribuição a gente consegue mostrar o valor de Z que vai ser decodificado.
Na próxima aula, nós vamos conhecer as redes neurais generativas adversariais, as redes GANs. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima aula.